muito boa tarde. Hoje é terça-feira e no Sem Censura de hoje nós vamos falar de segurança pública, de censo agropecuário, de teatro e de música. E os nossos convidados são Fernanda Takai, que é cantora, e ela vem nos falar sobre o lançamento do segundo DVD Fernanda Takai, na medida do possível, que é ao vivo em Inhotim. Maravilhoso. Eu fiquei encantado vendo você cantar Rod Stewart. Obrigada. Prazer em tê-la aqui, Fernanda. Feliz também. Nós estamos com o Roberto Olinto, que é presidente do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e ele vem nos falar sobre o novo censo agropecuário, que foi lançado. No dia 1º de outubro e que investiga 5 milhões de propriedades rurais. Gente, é gigante. Por baixo, mais de 5. Mais de 5, né? Prazer em ter aqui, Roberto. Prazer é meu. Estamos com José Ricardo Bandeira, que é diretor do Instituto de Criminalística e Ciências Policiais na América Latina. Ele vem nos falar sobre segurança pública, que ontem fez uma nova vítima na Rocinha, uma turista espanhola. Bom, enfim, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Fico feliz de saber que nós temos um CSI. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Que a gente tem quem investigue, e pericie nossos crimes. Verdade. Mas entra aqui. Obrigado. Nós estamos com Camila Amado, a dona da casa, filha de Gilson Amado. É uma honra, Camila, ter você aqui nessa casa que foi fundada pelo seu pai. Quem fundou foi ele, eu não fiz nada. O que vai fazer, né? A gente lembra dele quando você está aqui. Nós estamos com Camila Amado e com Cláudio Tovar, que são atores. Prazer em tê-lo aqui, Cláudio. Obrigado, o prazer é meu. E eles estão em cartaz com o musical Les Comédiens, no Rio de Janeiro. E eu achei essa ideia deliciosa. Me dá a sensação de que tem que ir lá para ver vocês dois cantando em francês. Absolutamente. Il faut, absolutamente. Il faut. Ainda por cima parece que vocês falam em francês também, né? A gente brinca um Gente, pouquinho, olha só isso, é muito chique. Estamos com Camila Abreu, nossa querida produtora de web, que vai explicar para vocês o que, Camila? Como participar do Sem Censura, né? Se você tiver alguma mensagem para mandar aqui para o Sem Censura ou uma pergunta para os nossos convidados, é só você deixar um recado nas redes sociais usando a hashtag Sem Censura. Eu vou receber e repassar para eles. Maravilha, Camila. Vai ser uma delícia. Olha só, a Fernanda Takai, ela tem 10 anos de carreira solo, mais ou menos. Tem 22 anos de carreira junto com o Pato Fu. 25. 25 já? Já, é. Meu Deus. Não parece. Não, parece, de perto, é o filtro. E olha só, e Inhotim fez 10 anos, e aí eu acho que chamaram você, porque essa coincidência, Minas, 10 anos aqui, 10 anos ali, e vocês gravaram um DVD ao vivo, foi isso? Show? Eu frequento Inhotim há muito tempo, quem ainda não foi lá, é o maior centro de arte contemporânea, um dos maiores do mundo, do Brasil. E como fã do lugar, eu ficava com vontade de registrar um espetáculo meu lá. Só que passou-se o tempo e não conseguia. Quando eu descobri que o Inhotim estava fazendo 10 anos e eu também 10 anos de carreira solo, né? Eu fiz de novo uma proposta de montar um palco, fazer um palco à noite, porque as pessoas frequentam o Inhotim de dia. Então tinha essa curiosidade de todo mundo de estar lá à noite, ver como é que é, quais os barulhos lá ali, que é lindo, né? É uma natureza exuberante, além das obras de arte. E consegui, finalmente a gente fez isso em setembro do ano passado, a gente gravou, mas o DVD saiu só agora, em maio desse ano. E foi uma coisa pioneira. Não, você é toda pioneira e você tem um repertório muito particular que você escolhe, porque você tem um bom gosto no escolher teu repertório. Obrigada. E você tem umas ousadias, aí você de repente grava o Padre Fábio de Mello, sabe-se lá por quê, mas tem as tuas razões, grava Rod Stewart, né? E aí eu queria que você mostrasse uma dessas coisas inusitadas pra gente depois conversar um pouquinho. Tá bom. Pode ser? O que vai ser? Pode. O inusitado. Eu acho que ninguém esperava que eu gravasse, por exemplo, Benito de Paula, né? Aí. Pode ser, né? Entre tantas coisas. Mas é porque eu até falo, na minha época de criança, as rádios não eram tão segmentadas e a gente ouvia de tudo um pouco. Então misturava Benito de Paula com ABBA, com Carpenters e Roberto Carlos. E tudo bem, as pessoas se divertiam pela diferença, né? Vamos lá. Valentia de um
quando a mulher que ele ama vai embora. Tanta coisa muda nessa hora que o mais valente dos homens chora. Acaba a valentia de um homem quando a mulher que ele ama vai embora. Tanta coisa muda nessa hora que o mais valente dos homens chora. Diz que faz e acontece, que não tem medo de nada. Levanta a voz, fala alto, maltrata a mulher amada. Quando ela cisma e vai embora, a montanha se desmancha e o mais valente dos homens chora como criança. Acaba a valentia de um homem quando a mulher que ele ama vai embora. Tanta coisa muda nessa hora que o mais valente dos homens chora. Que o mais valente dos homens chora. Que o mais valente dos homens chora. Maravilha. Obrigada. Você quer ficar aí ou você quer vir pra cá? Ué, vou aí, melhor, né? Tá, vem mais pra cá. gostoso. Vem pra cá. Esse CD, esse DVD que você está lançando, você já lançou? Já. Ele já está... Você está fazendo algum show para relançá-lo? Não. Que eu fiz... Ele está muito bonitinho também, né? Ele está concorrendo, uma curiosidade, no Grammy Latino como melhor embalagem musical. Ah, tá bonitinho na mesmo. categoria internacional latina, assim, digamos, não é na categoria brasileira mesmo. Está concorrendo com todos os latinos. E eu fico feliz porque, para quem gosta de música, assim, no meio dessa indústria enderrocada, né, sendo substituída várias coisas, eu sempre fiz questão de chamar as pessoas de cada área que pode agregar um sentido ainda maior à música, como quem faz capa bacana, quem é um diretor de fotografia bacana, um figurinista legal, assim, tudo isso eu tento colocar junto e não baratear as coisas porque as pessoas compram menos música ou um novo consumidor de música não está acostumado com isso. Então, eu procuro fazer uma coisa bem caprichadinha. E eu faço o inverso que as pessoas fazem, na verdade. Eu fiz uma turnê durante 3 anos, com Na Medida do Impossível, que é o disco de estúdio, e registrei, depois de tudo maturado já, né? Super maduro, super... Rodar, já fiz bastante teatro, alguns parques também, mas é um show que é bem contemplativo, assim. Então, eu fiz o caminho inverso. Estou registrando essa turnê e com o Patofu, que não para, né? A gente continua tocando. A gente lança agora o Música de Brinquedo 2. Olha. Que é um show e discos só gravados com miniaturas e instrumentos musicais. Brinquedinhos. E que deu muito certo a primeira edição, né? Todo mundo adorou, né? Nossa, foi há 7 anos o primeiro disco. E a gente é muito teimoso, assim, sabe? A gente fez, aí todo mundo, vai, lança o segundo. A gente, não, vamos esperar, vamos fazer as outras coisas. Eu tinha um disco para lançar, o Patofu tinha um disco de estúdio, de inéditas para lançar, porque eu componho também. E aí, no seu tempo certo, 7 anos depois, a gente lança o Música de Brinquedo 2, e que tem Genival Lacerda, tem Rick Martin misturado com Raimundos. Essa coisa que... mas eu acho que o divertido desse projeto é você ter música de adulto, repertório de adulto, com essa sonoridade, né, bem brincalhona mesmo, gostosa de ouvir, mas atinge tanto os adultos quanto as crianças, né? Os pequenininhos. Esse nome, Patofu. Patofu é Kung Fu de pato. E você consegue separar as duas coisas. E olha que você é casada com um cara que está no Patofu. Como é que você... Você tem um dom de gerenciar. Administração da vida. Não separo, não. Pior que não, vai tudo misturado, né? Mas, de alguma forma, a nossa relação na banda e a relação também pessoal... A gente aprendeu assim, e não é que é fácil, é legal ficar só 25 anos de banda e 22 casados, né? Então, é bastante tempo. Pois é, mas e vocês têm um nível de privacidade muito respeitado, ninguém pergunta, ninguém se mete, não tem... Isso é um lado japonês seu, Fernanda? É japonês misturado com mineiro, né? É verdade. Porque eu moro em Minas há muito tempo. É verdade. E... acho que a história da banda, a minha história com a do John, que é meu marido, sempre foi um perfil mais reservado
e sempre falando mais de música do que da gente. É. Então, de certa forma, isso fez com que a gente soubesse administrar isso super bem, assim. E os mesmos objetivos, acho que isso é fundamental, né? Assim, tanto para uma banda quanto para um casal, a gente tenha, não que seja igual, mas a gente tem os mesmos objetivos, de fazer música durante muito tempo, de ter uma família harmoniosa na medida do possível, né? E do impossível. Sempre tem minha filha tá adolescente agora, né? 14 anos, então estou experimentando um outro lado da maternidade que eu nunca tinha passado por isso. Era mãe de uma criança, filho né? É muito agora divertido, né? Porque não para, né? Está sempre mudando. Mas sempre... eu fico feliz, assim. Eu gosto de projetos a longo prazo, em geral. E e o fato de você escrever, ter os livros para criança, pelo que eu vi, você largou um pouco de escrever crônica em jornal, separou um pouco isso. Eu escrevia toda semana. Né? Eu estava escrevendo mais do que fazendo música, na verdade. Tá. E aí eu voltei um pouco para produzir esses projetos musicais. E a minha escrita, que tem sido nos últimos anos mais voltada para o público mais novo, né? E está sendo ótimo também, que é um público que estava me ouvindo, mas agora está lendo os livros também, né? Tá, e você gosta de escrever, né? É uma coisa que você faz com... Porque tem a ilustração, tem uma série de coisas. Eu acho que eu sou mais leitora ainda, sempre fui mais leitora do que escrever, ter o hábito de escrever. Mas o fato de eu ter entrado para ocupar uma coluna em 2 jornais... Me fez ter disciplina para toda semana produzir uma crônica, um conto novo e passar por um crivo dos leitores, porque os leitores não são necessariamente o meu público, né? Então, assim, eu não conto com quando a gente entra no palco, tem uma plateia que vai... Antes de falar alguma coisa, de repente tem um aplauso já, claro, né? Claro, então, o leitor, ele tem que ler primeiro, ver se ele gostou ou não. Às vezes me mandava e-mail, me encontrava nas feiras... Então, tem um retorno diferente do trabalho que é da música. E, com certeza, o exercício de você escrever toda semana te faz escrever melhor. Não é à toa que na escola se cobra tanto, que, né, o exercício da redação. O Érico Veríssimo, que a gente foi à casa dele, que eu era casada com o sobrinho dele, e ele descia para o escritório dele, às 8 horas da manhã, voltava na hora do almoço, a Mafalda perguntava... Camila, você está com o microfone ou você está microfonado? Tá. Ele descia para o escritório dele, voltava na hora do almoço, a Mafalda perguntava, a mulher dele perguntava, e aí, como é que foi hoje? Saiu da folha em branco? Ele dizia, não, mas a disciplina continuou. É verdade, não, o Érico Veríssimo tem histórias deliciosas, né? Me diz a última coisa, nós estivemos com o Roberto Menescal aqui na semana passada... E aí ele falou que ele estava fazendo um show com você. 80 anos de Menescal, ele fez uma programação muito especial, chamou para shows diferentes. Cada noite era diferente, né? Isso. Cantores diferentes, com um repertório diferente também. E eu falei com ele que eu me senti tipo na seleção brasileira do Menescal, porque ele poderia convidar, né, tanta gente boa. E ele me chamou, fizemos show em Brasília, aqui no Rio, São Paulo. E com certeza é uma turnê que vai se multiplicar mais, porque todos os lugares foram ingressos esgotados, então eu fiquei muito contente. E o Menescal é um privilégio ter um homem como ele, um artista, compositor, aos 80 anos viajando o mundo, né? Porque ele faz turnê não só aqui, ele vai para o Japão. A entrevista dele no Bial foi um espetáculo. Né? Ele é ótimo, eu falo que é incrível porque ele tem essa história toda e é uma pessoa muito generosa e muito tranquila no dia a dia, sabe? Ele não tem... Você vê, ele está sempre de bom humor. É tudo sim, fácil de se resolver. Isso faz muita diferença, acho, para a qualidade de vida. Com certeza. Tanto sua quanto das pessoas. E para trabalhar com música, assim. vocês precisam disso, né? É verdade. E realmente muito agradável. Aí ele consegue, em você, homenagear o Japão, que ele adora, a Bossa Nova e Nara Leão. Quer dizer, você também reúne assim, né? Fica mais fácil. Eu fico feliz, acho que o disco que eu fiz dedicado à Nara em 2007, que deu início a essa carreira solo, me colocou em contato com umas pessoas que não ouviam muito, não que gostavam, mas não ouviam muito o Patofu, por ser do segmento mais pop rock, né? E quando eu fiz esse repertório que a Nara gravou, fazendo desde a parte samba do morro, Roberto Erasmo, autores nordestinos que ela fez um disco, né? Coisas de criança que ela gravou também. Outras pessoas passaram a me ouvir e perceber que o trabalho de intérprete também é muito importante. Nara
né, não compunha as músicas, fez versões de músicas e tudo, mas o trabalho do intérprete, quando tem muita personalidade, ele transforma a obra. Com certeza. Né? E essa é um retrato fiel da Nara, isso que você está falando. E eu tinha uma admiração por ela, porque ela me faz... Se a Nara não tivesse existido, ou João Gilberto, cantoras como eu não teriam tido lugar, eu acho, de cantar baixinho, de cantar calminho. Canta com registro menor. Então, assim, ela abriu essa frente pra gente, de poder cantar. E foi bom que a tua geração se aproximou da Bossa Nova e aproximou a Bossa Nova do rock. Não foi uma má ideia. Mas Bossa Nova é sempre bom, eu acho que ela continua fresca, sabe? É um ingrediente que eu quero ter sempre perto, assim, para poder misturar com outras coisas. Maravilha. Vamos lá conversar com o Zé Ricardo, que é o diretor do Instituto, a respeito dessa morte dessa espanhola aí. Esse caso é perfeito para conversar com você, porque é um caso em que todas as versões estão complicadas. Sim. A gente não consegue pôr o dedo no que realmente aconteceu. Em que sentido vocês podem nos ajudar? Certo, vamos lá. É uma fatalidade, né, que ocorreu, né, uma grave fatalidade. A gente consegue explicar, mas a explicação não justifica o fato, ou seja, não torna o fato justo, né, não torna o fato legal. Houve um erro do policial ao efetuar o disparo, até porque as cartilhas operacionais da polícia não permitem que se faça isso, né, que se faça esse disparo, caso um veículo ou uma pessoa fure um bloqueio e esteja fugindo. Então, a gente não pode efetuar disparo contra alguém que está fugindo. O disparo do policial só deve acontecer se ele estiver em perigo ou terceiros em perigo. Aí ele utiliza-se do armamento para poder fazer a defesa dele ou de terceiros, que não era o caso. Tá, então vamos lá, recapitulando. A turista espanhola estava dentro de um carro. O que se sabe é que o carro onde ela estava furou o bloqueio policial, um policial atirou. A gente não sabe aonde que ele atirou. Se ele atirou no carro, no chão, enfim, onde foi, e o tiro a matou. Exatamente. Né? Isso é o que a gente consegue saber. Isso é o fato. Primeira coisa, o policial errou porque ele não poderia ter atirado em quem quer que fosse. Nem no chão, nem no carro, nem em ninguém, nem no bandido, nem que estivesse na frente dele. Exatamente. Inclusive, existe uma lei federal que proíbe, uma lei federal que foi criada em 2014, que proíbe que o policial tenha essa atitude em caso de perseguição. Então, ele não poderia ter feito isso. Só que o que acontece? A gente analisando as fotos, as imagens... O que nós temos como material para analisar? Hoje o que a gente tem acessível são as fotos do veículo e uma filmagem dos policiais a pé perseguindo o veículo. Né? Observando as fotos e os locais de perfuração, agora existem 2 locais de perfuração, um próximo ao para-choque e um no para-brisa, que foi o que vitimou a turista. Vendo o ângulo, o policial certamente tentou acertar o pneu do veículo, tá? Mas o projetil subiu, os 2 projetis subiram. Como é que sobe, hein? Sobe porque você vai puxar o gatilho, o disparo da arma, ele vai subir. Tá. Então, ele deu o primeiro tiro, já pegou ele alvejou o para-choque, né? No segundo tiro subiu mais ainda e entrou no para-brisa e vitimou o turista. Então isso acontece por quê? São várias coisas. Falta de treinamento, o armamento pode não estar em condições de pronto emprego e o desequilíbrio psicológico e emocional do policial. Tendo em vista que 1 hora antes, 2 policiais haviam sido baleados na comunidade. Né? Então, eles estavam acompanhando pelo rádio, havia uma comoção da polícia naquele momento, né? Um policial até faleceu, né? O outro está em estado grave ainda. Isso desequilibra emocionalmente a tropa. Então, ele não está mais no seu juízo normal, não é uma situação mais normal, né, de ocorrência. Isso tudo gera um desastre, né? São uma série de fatores que não justificam o erro do oficial que disparou. Eu acho que ninguém está tentando justificar esse policial. Eu acho que nem ele mesmo, nem a tropa está tentando. Isso. A gente vai fazer um intervalo e a gente volta continuando a conversar sobre esse assunto desse acontecimento lá na Rocinha. O Sem Censura volta já já.
E estamos de volta com o Sem Censura. E agora nós vamos a Brasília com Karina Cardoso, que vai nos trazer as últimas novidades da web. Olá, boa tarde, Karina, tudo bem? Oi, Vera, tudo bem? Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui. E eu quero falar um pouquinho dessa situação triste de violência que acontece aí no Rio de Janeiro, né? Esse clima de guerra, principalmente na Rocinha nesse último mês, e que resultou em algumas mortes, sendo a mais recente delas a da turista espanhola, morta por um tiro da PM enquanto fazia turismo na região. Bom, no Twitter, muitas pessoas falando sobre o assunto. Inicialmente foi dito que o carro em que a turista estava havia furado aí o bloqueio policial. Muita gente questionou e tudo indica que isso de fato não aconteceu, né? Inclusive, a Corregedoria da Polícia Militar disse já ter identificado o policial autor do disparo e o caso já está sendo investigado. Bom, sem dúvida, é uma situação, né, de insegurança, não só para os turistas, mas principalmente para quem vive nas favelas do Rio de Janeiro e que são aí submetidos à violência diária. Bom, eu vou ficando por aqui. Quinta-feira eu tô de volta, mas antes eu queria inclusive aproveitar aí a presença do presidente do INSCRIM, o José Ricardo Bandeira, e entender melhor essa postura da Polícia Militar, né? Ele já falou um pouco antes do encerramento do primeiro bloco, mas eu queria que ele falasse um pouco mais sobre: é possível defender a ação policial sob o pretexto de combate ao tráfico e de segurança da comunidade? Essa situação, ela é justificável? É com vocês. Até quinta. Tchau, tchau. Valeu, Karina. Por favor. Bom, vamos lá. Esse tipo de ação é injustificável, não tem defesa, tá? Até porque não é uma ação corporativa. As cartilhas policiais não rezam isso. E não se pode combater o tráfico de drogas dessa forma. O que acontece? O Estado do Rio, especificamente, não tem um planejamento de segurança pública, uma política de segurança pública há muito tempo já. Então, não existem diretrizes a serem seguidas, que podem ser passadas para a tropa. Isso causa um desequilíbrio. Isso deixa como se a Polícia Militar estivesse sem cabeça, sem comando? Sem comando, exatamente isso. Não tem comando e não tem estratégia. Isso deixa o policial numa condição muito desagradável, que é ter que decidir o que fazer. E a decisão policial é feita em segundos. Ele tem segundos para decidir entre a vida dele, a vida de terceiros, a vida do criminoso. Isso é muito difícil sem que haja um treinamento constante, sem que haja um investimento em treinamento, coisa que o Estado não faz há muito tempo, né? Inclusive, as viaturas policiais sequer estão consertadas, mais de 50% das viaturas hoje estão quebradas. Então, isso causa um desequilíbrio no combate à criminalidade, né? O que a gente entende? A gente entende que segurança pública é uma ciência, tá? E o uso da polícia, ela é uma das ferramentas da segurança pública. É um uso muito pontual na segurança pública. A polícia não tem como responsabilidade resolver questões da segurança pública. A segurança pública ela é multidisciplinar, envolve várias secretarias, várias ações. De acordo. Mas o governo pega e utiliza somente a ferramenta polícia. Ou seja, joga o policial para enfrentar o criminoso. Todo dia, joga o policial para enfrentar o criminoso. Isso não resolve segurança pública. A gente sabe disso, que há décadas que o Rio de Janeiro vem sofrendo com isso, né? E vai continuar sofrendo se não houver um planejamento da segurança pública. Fala, Camila. Só tem uma coisa que eu não entendo. Eu trabalho muito com a periferia. Eu comecei a trabalhar nos morros na década de 70, 77, a partir de 77, por aí. E eu tenho tido muitos alunos assassinados. Mas, assim, por exemplo, o ano atrasado, eu tive 5 alunos que foram à Feira de Madureira comemorar a passagem no Enem e o primeiro emprego. E às 10 horas eles ligaram para casa, disseram: estamos indo para casa. A família morava toda na mesma rua, família trabalhadora, certa. Quando eles entraram na rua, os policiais deram 111 tiros no carro deles, eles morreram todos. Há pouco tempo agora, em Santa Teresa, 2 alunos meus, Wesley e Davi, de 15 e 14 anos, saíram da escola, sentaram na escada para conversar, como sempre faziam, e os policiais mataram ele pelas costas. Eu fui a Santa Teresa conversar com a mãe deles, e a mãe deles disse que o menino ele tinha 15 anos, o pai ensinava tudo de computador, mas ele queria dançar, ela até brincou, ele disse assim, eu sempre dizia para ele, quando ele ia à cozinha, por exemplo, eu dizia: ô menino, tu não sabe andar, não é? E ele respondia para mim: se eu posso ir dançando, mãe, por que eu vou andando? Esse menino foi morto.
Mas foi morto, não Quer foi dizer, você está bala confirmando perdida. o que ele está dizendo, que é do despreparo Exatamente. da nossa polícia para enfrentar qualquer mas situação aí de não segurança. tinha uma Fica situação de tensão, né? Os 5 que foram assassinados foram porque eram 5 negros num carro. E esses 2 também eram negros. Quer dizer, existe atualmente um extermínio de negros dentro dos morros cariocas, de jovens negros no Morro Carioca. Isso eu não entendo. Hoje, as estatísticas dizem que a faixa de maior risco são os jovens de 18 a 24 anos, negros que moram em periferia. Esses estão diretamente no alvo. Né? Isso é muito grave. É muito grave, mas isso é histórico, tá? Isso não é de hoje, né? Desde quando se pensou polícia no Brasil, lá em 1808, com Dom João VI, se pensou numa polícia que fosse defender as pessoas que tivessem dinheiro, para defender os nobres. Então, a polícia ela foi estruturada desde 1808 para atender a quem tem dinheiro, as classes dominantes. É por isso que você vê mais polícia na Zona Sul e menos polícia na periferia. A Zona Sul é repleta de polícia, a periferia não tem. A gente tem um tratamento da polícia... fica na Zona Sul. Fica na Zona Sul. Mas tem uma coisa... fica na Zona Sul e a Rocinha está numa situação difícil. Eu acho que a gente não está verificando essa preferência tão grande da polícia pela Zona Sul, não. A gente está sentindo que todo carioca, em qualquer bairro que ele mora, ele está se sentindo muito inseguro. Ipanema tá cheio de Copacabana também. Certamente. Não está havendo... Não tá mas a gente tem que analisar o seguinte, um tiroteio em Ipanema... na Via da Souza, na Visconde de Pirajá, ele causa uma repercussão muito maior do que 10 tiroteios em Madureira, que todo dia tem 10 tiroteios em Madureira. Com certeza. Só que ninguém nem divulga, entendeu? Só que um tiroteio, dois tiros disparados em Ipanema, gera uma repercussão mundial. Por quê? Por causa do preconceito e da estrutura policial ter sido pensada para defender sempre quem tem mais condições. Tá? E o tratamento dado a quem tem menos condições é um tratamento de brutalidade. Infelizmente, é o que acontece. Nós estamos inteiramente de acordo. O que a gente estava tentando estabelecer aqui era o comportamento policial em relação a essa turista espanhola na Rocinha. Sim. Quer dizer, o resto do problema de segurança a gente está tentando... É muito complexo e a gente está tentando, pelo menos, ver pontualmente como é que a gente pode se sair melhor. Ou seja, se realmente esse carro furou um bloqueio... Entendeu? Não furou, entendeu? Qual é a atitude? Tem que parar de ir fazer tour na Rocinha, entendeu? Tem uma série de coisas. Existem 2 versões, uma versão que furou o bloqueio e outra versão que não furou, que não houve furo do bloqueio, tá? Isso é irrelevante. O importante é que o tiro não deveria ter sido disparado, tá? Agora, outro fato grave que você acabou de tocar, esse carro poderia estar fazendo turismo na Rocinha? A Rocinha está em guerra há mais de um mês. Era um carro particular, não tinha placa vermelha de carro comercial, não tinha um adesivo de empresa de turismo, não tinha um adesivo da Rio Tour, não tinha nada. É complicado, né? Porque é o seguinte, o trânsito é livre em todas as regiões do país. Quer dizer, a Rocinha não tem um portão de entrada ou então um aviso dizendo estamos em guerra, por favor, não ultrapasse. Sim. Em princípio, todos podem circular. Não, mas aí a gente tem um fato mais grave do que esse. Mas é verdade que essa empresa é uma... Pelo que eu estava vendo, o motorista era italiano, a guia era espanhola, a turista era espanhola, eles desconheciam a situação daquele dia preciso que 2 policiais tinham sido baleados, não é isso? Infelizmente não é assim, tá? Não. Qualquer pessoa que mora no Rio de Janeiro sabe que eu não posso encher um carro de pessoas e eu não vou conseguir entrar numa favela com esse carro. Porque a favela é dominada pelo tráfico de drogas, tem um tráfico armado que domina o território. E eles não permitem que você circule dentro da favela, e todo mundo sabe disso. Tá? Os serviços de inteligência da polícia já detectam há muito tempo esse turismo de aventura, esse turismo, né, que as pessoas fazem, porque já foi identificado que alguns guias e algumas agências têm um acordo com o tráfico de drogas para poder entrar na comunidade e fazer o passeio. Tá. Porque senão você não consegue entrar, é impossível. Você só consegue entrar com a permissão do tráfico de drogas. E existe esse acordo velado que permite que as pessoas vão lá fazer o tour, visitar a favela e entrar e sair sem que sejam agredidas pelo tráfico de drogas. Isso é muito grave.
Isso é Os muito estrangeiros têm um fascínio com a favela. Tem um fascínio, porque é uma realidade distante deles. É uma realidade quando eu fui a Portugal, eu também fui visitar a Alfama, que estou dizendo, gente, é perigosíssimo, vai visitar a Alfama, mas cuidado, que vai ser assaltado. Realmente, o garoto puxou minha bolsa. Quer dizer, existe um certo fascínio. A gente vai para o Harlem, todo mundo quer ir para o Harlem, isso nos anos 80. Existe um fascínio pelo proibido, porque a gente acha que o turista tem direitos, né? Ele acha que não vai... Ele está um pouco imune, ele é um curioso. Mas, no caso, é aquele negócio. Se há esse acordo entre as empresas de turismo... Algumas empresas, né? Então, algumas empresas, e a gente não sabe se esse é o caso. Sim. O fato é que essa moça ela não foi morta pelos traficantes. Não foi, com certeza. Foi morta por um agente do Estado, pelo policial. Sim. Então, tá. A gente vai continuar conversando sobre isso. Deixa eu conversar um pouquinho com o Roberto Olinto, que é... uma outra coisa que é ligada ao Estado brasileiro, mas é totalmente diferente, que é esse censo agropecuário que está começando agora. E que é inacreditável. É de 10 em 10 anos, o último foi em 2006, é 2006. isso, Roberto? Deveria ser de 5 em 5. Mas a gente está conseguindo fazer, quer dizer, esse atrasou 10 anos, mas... Já está bom, né? Oi? Já está bom, né? A gente conseguir fazer? Já é... Já está bom. Tá. A gente tem muita coisa para fazer, a gente tem muita coisa que conhecer desse país. Então, já consegui fazer um censo dessa dimensão, que a gente vai cobrir o Brasil inteiro, já nos deixa muito felizes. Uma aventurazinha. O censo, eu me lembro, eu já fui... nunca mais aconteceu essa experiência maravilhosa de receber um recenseador na minha casa. Faz muitos anos que isso não acontece. Em geral, agora tudo por amostragem. Não é o caso. Vocês vão de casa em casa. Esse é censo, é de censo. Bom, esse negócio de receber recenseador, é bom que você estava comentando, porque ontem mesmo me ligou uma amiga minha dizendo, bateu um cara do IBGE aqui em casa, o que é que eu faço? Digo, recebe, né? Que ele vai com a roupa, com tá tudo difícil organizado. Receber os outros, né, Roberto? Não, o problema, eu estou engatando essa história, primeiro porque um dos problemas, a gente tem um telefone lá que você pode ligar, tá, fulano, ele vai identificar tudo. Agora, na verdade, a ideia do censo agropecuário, primeiro, um pouco que a gente tem que retratar o país. Um problema, a gente pensa muito, cidadania se faz com informação, então você tem que dar informação. Esse é o papel da gente. E a gente está com, quer dizer, além da estrutura própria do IBGE, são mais 26 mil pessoas, Brasil afora, que saem com um celularzinho, a gente chama emburrecido porque a gente tira o celular e põe um sistema digital de informação e tira exatamente o celular para não ser roubado, porque se souberem que está funcionando como se eles roubam... Devem roubar mesmo, porque só vão descobrir depois. A gente faz mas a gente faz propaganda, a gente avisa, não, aquilo é só um sistema de coleta de informação e sai, você tem as áreas, essa turma sai Brasil afora, tem um roteiro, quer dizer, a princípio ele sabe o caminho, mas ele tem que ficar procurando, se não tem, mais um estabelecimento agropecuário no lugar e vai registrando, ou seja, os endereços, já o processo, quer dizer, a gente mapeia tudo, quer dizer, ligado por satélite, então você tem imediatamente as coordenadas e entra e pergunta. Aí essa brincadeira bate na porta, se identifica e tem lá um enorme questionário. São quantas perguntas? Quantos dados? Nem sei de cabeça, mas dá mais ou menos uma hora e meia de perguntas, porque depende, porque se a pessoa tem uma coisa, se tem mais perguntas, dependendo do tipo, você vai fazendo. Eu estava vendo que vocês estão levantando receitas e despesas na produção, o que já é bem complicado, porque ninguém tem isso de cabeça, crédito e seguro rural, proteção dos mananciais, ou seja, tem todo o lado ecológico, conservação da fauna e da flora, uso de agrotóxicos, técnicas de produção, situação social e familiar. Quer dizer, é um censo real. Um censo econômico, social e ambiental. Quer dizer, a gente quer saber quem produz, se a família produz, se contrata gente, o que produz, quantidade, valor, o que consome, se usa agrotóxico, se não usa, com a posição da família, quantos filhos, se o filho trabalha, se não trabalha, quanto ganha. A gente deve perguntar tudo dentro de um limite. Quer dizer, também se você passar de muito tempo, você vai apurrinhar a vida, o cara não vai querer responder para você. Fazer esse tipo de pergunta ou de inquérito, você tem que saber qual é o teu limite também. Mas a ideia é cobrir tudo, perguntar tudo, já o processar, quer dizer, depois a gente vai juntar no mapa isso, transmitir o mais rápido possível. A gente transmite por internet
imediatamente, quer dizer, depois de fazer entrevista, ele entrou numa rede, aperta o botão, vem aqui para o Rio. Vocês têm rede no Brasil inteiro, coisa boa, estou afim dessa rede aí. Não, a gente usa a rede dos outros. Não, tem. Se não tiver rede, ele guarda, vai. E tem, quer dizer, e sai. A gente estava discutindo semana passada um pequeno problema de que maneira a gente vai chegar até os Yanomami, na fronteira com a Venezuela. Os índios estão incluídos na população agrícola? Tem, eles são produtores, a gente identifica as aldeias produtoras todas, já está mapeado. Aí você vai, ou tem que alugar voadeira, tem que alugar um avião, normalmente um avião maior, para você chegar até um ponto. Dali ou você pega um avião menor ou pega barco. Eu queria ser recenseadora. Vai. Eu realmente, você não gostaria não, Camila? Pelo fato de poder viajar, conhecer cada Então pegar um avião, uma voadeira, aí. Menor, que trabalheira, mas... Deve ser muito... E me diz uma coisa, é verdade que o Brasil foi o primeiro país a fazer um censo digital? Foi o censo demográfico de 2010. Ninguém tinha feito ainda? Não, no nível que nós fizemos, a ideia é completamente digital. Quer dizer, você sai, quer dizer, você não tem uma folha de papel, você não tem nada. É tudo feito ou em tablet ou em telefones celulares, transmitido. E aí, em 2010, você transmitia ou por linha telefônica ou por internet. Agora a gente transmite tudo por internet, sabe? E a ideia é cada vez mais. Esse censo nosso agora não tem uma folha de papel. É tudo... Ou a gente vai levar o questionário nas grandes empresas por internet, ele preenche direto na internet, ou na coleta aí no meio do país, no tablet, que na verdade no celular, né, o que a gente chama dispositivo móvel de coleta, e transmitido diretamente. Vocês fizeram um concurso público, quanto é que ganha um recenseador? O recenseador ele ganha mais ou menos 40, depende da região, R$40 por entrevista, por questionário. Ele é pago pelo trabalho que ele faz. E ele tem direito a comida, alojamento, transporte, tudo? Não, ele recebe uma ajuda de custo, mas ele é um contrato especial, quer dizer, trabalha como recenseador, ele recebe por questionário, ele tem algumas ajudas, mas não é nenhuma, infelizmente, não é nenhuma maravilha. Você acha que um recenseador consegue fazer o quê? 10, 20? Olha, a meta, a gente imagina que deveria fazer, o ideal seria 4 por dia, em média. O que significa que, em umas regiões como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, ele faz mais que isso, porque Minas, que você sai, porque normalmente você sai para uma estrada, tem vários estabelecimentos pequenos, então ele faz vários. Agora, você pega Mato Grosso do Sul, que você tem que... Aí tem andar num carro 4x4, ou cavalo... ou que seja. Tem uma propaganda que saiu agora que eu acho o máximo, que é uma moça a cavalo fazendo, não me lembro de que estado. Mas aí ele leva mais tempo. Fazendo jalapão assim, e norte, mais ou menos, Pará, Amazônia, aí é um pouco mais demorado. Porque você sai e tem que chegar no lugar e aí você fica. Normalmente as pessoas saem, vão para o lugar e ficam lá ou dormem. Tem gente que dorme no campo, tem gente que dorme nas fazendas. Muito bacana. Só para terminar, eu estava lendo a respeito do último censo, que diz que todo o nosso consumo, né, de vegetais, de arroz, feijão, batata, tudo isso é agricultura familiar. Não, né? A essência, a produção, a gente chama, a produção da cesta básica, ela vem da agricultura familiar. Os grandes produtores são mais concentrados em commodities, em soja, pecuária, mas essa coisa... O frango é tudo... Frango é no sul do país. Tem algum frango, quer dizer, para consumo, mas tem muito frango para exportação. O Brasil é um grande exportador de carne, seja de frango, bovino, então... Agora, esse dia a dia mesmo, é que nem aqui no Rio, quer dizer, você vê aqui da Serra de Friburgo ali, que é a produção de vegetal, tem uma regiões específicas. Só como curiosidade, tem uma região que é de goiaba. Gostei muito de saber isso, fiquei muito feliz. Obrigada, Roberto. Nada. A gente vai para mais um intervalo, na volta a gente vai continuar com Sem Censura. Até já. Voltamos com Sem Censura. Deixa eu passar a palavra para a Camila perguntar. Temos perguntas, comentários? Temos sim. Temos uma aqui do Carlos Brandão.
Ele pergunta para Fernanda Takai como foi gravar com o Padre Fábio de Mello. Você gravou com ele? Ele gravou no meu disco comigo. Dueto? Nesse disco, onde é misturado de tudo, eu coloquei uma música que eu cantava na época de primeira comunhão. Eu aprendi violão. Canta aí a capela pra gente ouvir como é que é essa música. Um dia uma criança me parou, olhou bem nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. Padre Zezinho. E aí chamei o Padre Fábio, porque eu gosto muito dele, acho que é um dos padres mais modernos que a gente tem, bem-humorado e canta bem, né? E é uma pessoa maravilhosa. E ele foi para Belo Horizonte, gravou comigo, e é um jeito de homenagear também o Padre Zezinho. Foi acho que talvez o primeiro padre popstar, né, do Brasil, nos anos 70. Várias músicas tocavam em rádios diversas também, e as pessoas sabiam de cor as letras. E muitas vezes não sabe que é do Padre Zezinho. É verdade, E aí o Padre Fábio, como ele acompanha o trabalho do Pato Fojo há muito tempo, foi lá. Muito bom. Mais uma? Tem sim, uma da Vívia. Ela comenta dizendo que, Fernanda, Sobre o Tempo é minha música favorita, mas o que eu quero saber mesmo é qual o seu segredo para o tempo não passar. Continua a mesma, #chocada. Falei, que bonitinho. É a maquiagem que é maravilhosa. Depois a gente quer a marca, né? Porque... Não, acho que é dormir bem, tentar levar a vida mais leve, ser mais feliz, assim, na medida do impossível, como diz o meu disco. Vou começar hoje. Olha só, a gente agora vai convidar Camila Amado. Camila, eu falei do seu pai, mas eu esqueci de falar de você. Porque você é uma atriz que está no teatro. Eu me lembro de assistindo você no Teatro da Praça, Glaucio Gil ali. Eu tinha 18 anos. Não é? Lembra 18 disso? anos, Então, Elefante no Caos, do Milo Fernandes. Exatamente, Elefante no Caos. Exatamente, Adriano Reis. Cláudio Correia Castro. Exatamente, eu me lembro disso perfeitamente. Então, eu acompanho a sua carreira desde sempre. Falei, seu pai, já esqueci. Não, mas vamos falar do meu pai. Não. Por favor. Agora a gente vai falar do espetáculo que você e o Cláudio inventaram de cantar música francesa. Então, antes de você explicar, vai lá e mostra o que vocês fazem. Porque tem você, o Cláudio e o Tiago Delfolo. De Toffel, que é um talento raro. Então vai lá, porque você pertence uma coisa extraordinária. Nosso colega, nós ficamos os três o tempo todo em cena, não há protagonistas e coadjuvantes. Somos três protagonistas o tempo todo em cena. E nós estamos com os dois músicos maravilhosos. Quem são eles? Eu pensei... Tadeu, Matheus Mendes. Eu vou cantar agora, é isso? Lucas. Assim, de repente? Eu não sou cantora, você sabe. Peraí, então lá no espetáculo, a gente vai dar o start para o Tiago mostrar. Vai lá, Tiago. Lucas Freitas e Matheus Mendes. Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense au jour lointain. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir que me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves émouvants,
Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêve émouvant. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. É lindo, Camila. Foi uma delícia escolher o repertório. Vem para cá, que aí a gente conversa com você. Eu tenho uma fala no espetáculo que apresenta o Cláudio, des chanteurs, cantores. Tudo em francês, né, que você fica falando. Não, eu não. Ele mesmo apresenta chanteur, o Tiago, eu, a gente fala todo mundo junto. E eu digo, eu não, eu sou cantatriz errando cada vez melhor. Aqui. Como é que vocês como é que vocês chegaram nesse espetáculo? Não sabemos. Porque há 20 anos que a gente tenta fazer esse espetáculo. Tá. Toda vez que a gente se encontra, a gente fala desse espetáculo. Nós já tentamos com Ciro Barcelos, já tentamos em várias ocasiões. E eu não tinha produção, ou não conseguia, ou, enfim, não era hora. E agora a gente conseguiu. Então, eu estou muito feliz, porque eu adoro o Cláudio. Eu trabalhei com ele 4 anos seguidos, fazendo São Francisco de Assis. A peça São Francisco de Assis, eu fazia Pobreza ao lado do Ciro. Depois montei A Vida de Cristo com Ciro. Quer dizer, a gente tem um encontro muito grande, Zé Croquetes, o Baiar, que é nosso amigo, do Zé Croquetes também, uma pessoa extraordinária. Enfim, a gente tem um leque comum de amigos há muito tempo, né? E eu preciso falar do meu pai. Fala. Boa noite. Boa noite, não, boa tarde, pai. Você disse que eu estou na minha casa e eu fiquei muito emocionada com isso. E estou emocionada porque eu estou vendo o Carlos Mello ali, Pelé, que eu conheço desde os 10 anos de idade, atrás daquela câmera. Então, uma coisa, muita emoção. Mas a história da TVE não precisa contar, que todo mundo sabe, mas meu pai era diretor da Rádio Marinque Veiga, a TV Continental faliu, Rubens Berato chamou meu pai para ir para a TV Continental. Ele ficou 12 anos fazendo um programa ao vivo de mesas redondas, de 8 da noite até 2 da manhã. E um dia ele entrevistou ele chamava o programa dele da Universidade Sem Paredes, porque o sonho dele sempre foi educação, do meu pai e da minha mãe. Educação, 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 educação. E ele chamava, nós estamos aqui nessa Universidade Sem Paredes, e um dia ele entrevistou o diretor da Fundação Adenauer alemã, Isso. que ficou louco com ele, com essa coisa da Universidade Sem Paredes, e doou para o meu pai, pessoa física, essa televisão com toda a aparelhagem mais moderna que havia. E meu pai doou o que ele recebeu, pessoa física, Gilson Amado, ele doou para o Jango dar o prédio. E os dois juntos, então, fizeram a TV educativa. Mas meu pai vinha tentando, já tinha alugado sala no Brasil e Estados Unidos, em Copacabana, para começar uma TV educativa, contratou o Grande Otelo, que dizia TVE, suas ordens. Mas, enfim, o que eu quero falar é como meu pai lidou com a ditadura. É muito rápido o que eu vou falar. Assim, minha mãe tinha acabado de sair da prisão, onde ela tinha ficado sumida e torturada durante 3 meses, porque tinha se recusado a denunciar alunos que fumavam maconha à polícia. Ela fez um discurso para o Geisel, para o Costa... Sim, vou rápido. Tem que ser rápido isso, porque é grave. Então, enfim, os policiais, os militares, a um dado momento, quando minha mãe foi solta, afinal, invadiram a TVE. Invadiram a TVE com o Coronel Dondeu, ficou a TVE. Eu posso falar porque isso aqui não é mais a TVE, que agora é a TV Brasil. Estou falando de outra emissora. Então,
invadiram a TVE e eles ficavam com aqueles militares o tempo todo passando, e meu pai disse para os funcionários: ignorem eles. Então, ficavam passando, nada. Depois de um tempo, meu pai disse: eu não aguento mais, eu tenho que encontrar um jeito de me livrar do Coronel Dondeu. E aí ele pediu aos funcionários para descobrir o aniversário do Coronel Dondeu. Eles descobriram, e aí marcaram o encontro no Estúdio E, às 18h, num tom meio revolucionário. E aí, na hora do encontro, os funcionários se reuniram lá, e o Coronel Dondeu, é claro, que foi lá. E, quando chegou, tinha um bolo de velas. E todos os funcionários cantando parabéns para o Dondeu. Aí ele teve que apagar a vela. No dia seguinte, todos os funcionários diziam: aí, Dondeu, aí, Dondeu, pronto. E aí, eu comi teu bolo. E 20 dias depois, eles foram embora da TVE. Maravilha. Deixa eu passar a palavra para o Cláudio, que eu queria muito que o Cláudio desse o serviço da peça de vocês. Porque senão... Vamos lá. Nós estamos no Teatro César Gran Rio, que é na Rua Santa Alexandrina, 1011. Eu nem sabia que tinha um teatro ali. Tem um teatro lindo lá, num lugar também belíssimo. E foi graças a César Gran Rio, o professor Serpa, que nós conseguimos finalmente fazer esse espetáculo. E está bonito o cenário. Tá barato. Tá tudo foi Cláudio que fez tudo. Eu sei que foi ele que fez. Está muito bonito o cenário. Também. Fizemos juntos o Thiago, parabéns. E nós estamos lá até o dia 5 só, infelizmente. A gente teve um mês lá. E esse repertório? Esse repertório é a coisa mais difícil, porque são músicas belíssimas. Isso. Né? A gente escolhe 50 para sair 20. O que você tira? De repente, você tem que tirar o Nebequitepá, porque não dá tempo, entendeu? E tira mesmo, porque não dá, né? Tinha que fazer um espetáculo de 1h, 1h15, né? Então, tem músicas belíssimas, músicas incríveis que a gente tirou. E todas elas se prestam a coisas, a cenas muito teatrais, sabe? Isso. Todas essas músicas se prestam para a gente fazer uma coisa muito bonita. E foi o que a gente descobriu, puxando essas músicas para um circo. Vocês estão, inclusive, vestidos muito... De saltimbancos. Isso, e tão bonitas as roupas. Viajando pelo mundo e apresentando essas músicas de cidade em cidade. Maravilha. O espetáculo é isso, vocês vão apresentando. Então, o que você vai cantar agora para a gente terminar o Sem Censura? Eu posso cantar uma música de Michel Legrand, chama-se Le Moulin de Mon Cœur. Tá bom. Maravilha. Deixa eu só me despedir dos convidados de lá de casa e aí a gente ouve a música. Gente, eu queria agradecer muito a vocês que estão em casa, mais a Fernanda Takai, ao Ricardo Bandeira, a Camila Amado e ao Roberto Olinto, que participaram do Sem Censura hoje. A gente vai continuar no Facebook, a gente volta com o Sem Censura amanhã às 5, não é isso, Camila? Isso, exatamente. Tá? Mas, enfim, agora a gente vai para o Facebook. O Cláudio Tovar vai nos brindar com uma música francesa. Pode ser. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vide d'un ruisseau et que laisse derrière elle de milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme dans notre Saturne un ballon de carnaval, comme le chemin des rondes qui font sans cesse les heures, le voyage au fond du monde d'un tournesol dans sa fleur. Je peux tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Comme le cheval de laine entre les mains d'un garçon, ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent. Comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland, sur des forêts de Norvège et sur des moutons de Sion. Comme les chemins des rondes qui font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Je fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.
Charles Trenet não faria melhor. Maravilha, senta aqui. Cadê o Thiago? Thiago, vem pra cá, Thiago. Mesmo sem microfone, você não fala nada, você é mímico. Você fica quieto, vem pra cá sentar. Olha só, eu queria ser recenseadora do IBGE e queria cantar no espetáculo de vocês, porque deve ser muito bom. Você canta alguma música francesa nessa tua incursão por esse repertório? Por enquanto, não, mas já me reclamaram isso. Porque eu cantei até em japonês, né, no disco do Botafogo. Falando, ó, essa música eu conheço em inglês, né, com Charles Aznavour. Com ele, não sei, é do Michel Legrand. Mas acho que eu vi. Eu acho que Charles Aznavour canta em inglês, sim. Quem canta? Dusty Springfield canta em inglês. Não sei, não sei. Eu sou apaixonado pelo Michel Legrand, então conheço muita coisa dele e acho um privilégio cantar. Você já fez musical, né, Cláudio? Então você já estava habituado a cantar. Muito. Eu fiz muita coisa. Aliás, eu comecei com musical, né? Eu comecei no grupo dos Croquettes, mas era dançando, né? Dançando, era mais dança, né? Cantar não era muito importante nessa época. Aliás, era uma coisa engraçada, porque quem cantava não dançava, quem dançava não atuava, entendeu? Eram coisas distintas, né? Você só dançava nessa época? Não, eu era ator também. Tudo bem, mas assim, os Croquettes cantar não era o importante dos Croquettes. Há muito pouco tempo agora que tem essa coisa de todo mundo cantar, dançar e representar que é o ideal, né? Gente, é teatro musical americano. A gente está querendo ir nessa linha. A gente já está agora só no Facebook, Camila? Isso, estamos então, só no Facebook. Favor. E aí temos perguntas aqui, comentários da Célia Cris Carvalho. Comentou, atriz total em todos os tempos. Camila Amado, que delícia. O Roberto Cabral Silva tem uma pergunta para Camila Amado. Camila, tem uma pergunta aqui para você. Ele disse que viu uma montagem sua de As Desgraças de uma Criança há muito tempo atrás no Martins Pena. E ele se lembra disso. Ele disse que era jovem e marcou ele. Ele amou a montagem. Ficou seu fã. Você lembra dessa montagem? Claro. Nós ficamos com o Marco Nanini, né? Isso. A Wolf Maia, Marieta Severo começando também. O Eduardo Duzec, o primeiro trabalho dele, assim, profissional. E As Desgraças de uma Criança foi em 1973. Nossa, você lembra do ano assim? Claro. Caramba! 1973. Legal. Foi uma maravilha. Nós ficamos 5 anos em cartaz. Era uma delícia. Muito obrigada por lembrar da receita do Nanini, né? Nanini começou a brincar com uma receita e a receita chegou a ter 17 minutos e as pessoas iam ao teatro para ver o Nanini falar a receita. Eu sempre tive uma vocação de coadjuvante muito grande. E minha maior honra é trabalhar com o Cláudio agora. E ele aceitar eu trabalhar com ele cantando. É uma delícia. Ele canta, eu canto do jeito que eu posso, mas eu adoro trabalhar com o Cláudio e adoro trabalhar com o Thiago, que é um talento raro, fora essa beleza extraordinária. Enfim, eu estou muito feliz, muito, muito feliz com esse espetáculo. E o público que vai adora o espetáculo. Nós tivemos uma estreia VIP alucinada, muito alucinada. Toda a classe teatral lá, gritando, bravo, bravo, bravo. No dia seguinte, nós tivemos eu vi na internet um pedacinho, estava lindo foi incrível. Mesmo. No dia seguinte, nós tivemos 2 espectadores. Isso acontece pra caramba. Depois nós tivemos 3 espectadores. Depois nós tivemos 6 espectadores. Bom, pelo menos e foi crescendo boca a boca. E agora nós já temos uma casa bem gostosa, sabe? E vamos lotar Vamos facilmente. repetir o horário? Porque... O horário... Quais são os dias dos horários? Melhor pedir a eles. É 8 horas da noite. Microfone. É sempre de quinta a domingo, até dia 5 de novembro, às 8 da noite. Com exceção do dia 28 agora, que é sábado. Que é sábado, nós faremos um pouquinho mais cedo, às 19 horas. O espetáculo é o único que vai ser antes, mas os outros todos são sempre às 20 horas. Eu não vou perguntar por quê, né? E lá tem uma coisa importante, lá tem estacionamento gratuito, então pode ir tranquilo. Tem onde parar, né? É dentro do teatro, super seguro. Posso dizer Pode falar. Eu fiquei em avisar como é que vai lá. Porque as pessoas pensam que o Rio Comprido é muito comprido, é longe. Não é. Você vai até o fim do Rebouças,
aí você entra no primeiro retorno, em frente ao Hospital do Corpo de Bombeiros, aí você faz a volta, não volta pelo túnel, você sobe uma rua nessa estrada se bifurca, aí você faz a volta por cima do túnel e você já cai na Rua Santa Alexandrina, 1011, que é onde é a então fundação. Você tem que fazer o retorno ali. Você sai do Rebouças, pega por baixo, faz o retorno, dá a volta ali por cima do Corpo de Bombeiros. E aí vai por trás. Dá a volta. Tá. Em cima do importante, né? E o lugar é lindo, o lugar é super agradável, cheio de árvores, jardins. É um lugar lindo. E o teatro, é bonitinho também? É lindo, novo, em folha. Novo. Barato lá. Maravilha. E a coisa que mais me impressionou também nesse trabalho é que eu conhecia a fama do Cláudio como bordadeiro. Eu fui ver a exposição dele no Lar Alvim, de quadros bordados, que foi uma das coisas mais bonitas que eu vi na minha vida. Mas eu fiquei muito impressionada com o fato do Cláudio confeccionar pessoalmente todos os nossos acessórios no figurino, todas as chaves, todos os chapéus, tudo. Ele faz à mão. Ele deve se divertir. Só pode ser. Adoro. Ele adora. Mas eu fico muito impressionada com isso. Eu tenho um ateliê em casa, onde eu faço coisas, eu pinto, eu desenho, eu faço... Me estrepolizo em casa. Nós temos Tem a coisa manual, né, Cláudio? Tem. Eu gosto. Pessoas que têm a coisa manual, elas gostam de fazer as coisas. Fora que tem o privilégio... Tiago também faz muita coisa, é meu parceiro. A gente trabalha junto já há um tempo nessa área. Ah, que legal. Toda a parte visual foi... O Tiago fez toda. E foi feita pelo Tiago. E eu não quero esquecer, porque como é muito íntimo, a gente acaba esquecendo, de falar na diretora do espetáculo, que pegou o espetáculo em 20 dias antes da estreia, porque o nosso diretor musical anterior ficamos 3 meses, mas ele era muito ocupado em outras coisas, e, de repente, a gente olhou, há 20 dias da estreia, a gente não tinha espetáculo, e Rafaela Amado, minha filha, veio dirigir o espetáculo e arrebentou, fez uma direção realmente extraordinária. A gente teve uma equipe fantástica, né? O Luiz Paulo Nenê na luz, o Sueli Guerra na direção de movimento. O diretor musical de vocês esteve aqui ontem, o João Bittencourt, tocando com a Júlia Vargas. Ele é maravilhoso. Sem ele, eu não poderia ter feito o meu primeiro musical cantando e dançando aos 78 anos. Camila, você Mas é verdade, eu danço e canto, danço com 78 anos, porque eu tenho medo do JB. Eu quero agradar o JB e a Rafaela, porque eles são muito precisos, eles sabem o que fazem. E tem a Sueli Guerra na direção de movimento, Neném na luz, enfim, é uma loucura. Tem a Preta na produção, Preta Adorno, que é uma baiana com quem eu trabalhei. Ela veio com você, ela estava aqui. Eu trabalhei em Electra com ela e me apaixonei por ela. E ela é a nossa produtora executiva. Enfim, é uma maravilha. Está uma delícia. Coisa boa, maravilha. Mais alguma perguntinha? A Lígia Maria, ela comentou que adorou escutar as histórias que a Camila narrou, dar os parabéns por proporcionar tão belas e surpreendentes narrativas. E aí a gente tem uma reclamação do José Luiz, ele diz que tinha que ter um Sem Censura especial somente com a Fernanda Takai. Eu poderia sugerir, então, já que a Fernanda Takai não teve um Sem Censura especial, você dá uma cancha para mim, vai lá, canta o Rod Stewart, só para acabar. Aproveitou a carona. Olha, você cantou para Fátima Bernardes. Tem que ter um tratamento igual. Pode ser, Emília? Vamos terminar, então? Você dava uma ajudinha aqui de... Você quer o quê? Só para saber se eu coloquei no lugar certo. Vamos lá, vem, Tiago, vamos ajudar, porque a gente não sabe. Acho que eu vou vir mais para cá. Qual é o problema? Aí... E o microfone? E o microfone? Você está esquecendo. Fica onde? Fica mais perto da boca, né? Vamos colocar. Eu não canto ainda. Não, pois é, não, mas é porque tá meio... Eu que demole, como se diz. 78 você faz o show. É capaz, né? Primeiro, bom, essa música, ela ficou muito conhecida na voz do Rod Stewart, mas ela é do Danny Whitten, que fazia umas músicas também muito bonitas, mas Rod Stewart, acho que
Eu achei que ele era o compositor, Fernanda. Então Engraçado, porque ele é um excelente compositor, Rod Stewart, sim, né? mas você vê que a interpretação dele em meio a tantas, né, marcou. Mas eu, fazendo aqui a confissão, eu conheci essa música mais na voz da Tracy Thorn, que é do Everything But The Girl, que é um duo em inglês. Então, tem muita gente que conhece Você também canta por ela. muito bem inglês. Você aprendeu a falar inglês fora da música ou não? É porque você tem... eu aprendi por causa de música, por causa de filme. Letra. Estudar também ajuda, né? Bastante. Eu acho que... Eu estava pensando, ouvindo você hoje cantar essa música, por isso que eu queria que você cantasse. Tá. Porque esse tipo de música que você vai cantar, essa música do Rod Stewart, tem tudo a ver com as músicas que o Cláudio e a Camila cantam no show. São músicas que são melodias absolutamente inesquecíveis e são músicas que mexem muito com sentimentos. Com letras fantásticas. São letras muito comoventes. Então, quando eu ouvi vocês dois hoje de manhã, e eu queria que o telespectador tivesse a mesma sensação, que o que ele cantou há pouco, que ela cantou, sim, e o Thiago, tem a ver com isso. Concordo totalmente. Não é? Concordo. Músicas que vão além do tempo, né? I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they are a mirror. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. If I stand all alone, will the shadows hide the colors of my heart? Blue for the tears, black for the nights, feels the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Terminamos com Sem Censura? Terminamos. Maravilha. Então a gente termina e a gente volta amanhã às 5? Sim, exatamente. Ok, até amanhã.